Olá, pessoal. Estamos começando mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais não humanos. E hoje nós vamos ver as teorias éticas que são classificadas dentro do grupo do consequencialismo negativo. Que, como a gente viu em outro vídeo, existem vários tipos de teorias éticas que são classificadas como éticas focadas no sofrimento. E essas éticas focadas no sofrimento podem ser consequencialistas, deontológicas ou centradas no caráter. E o consequencialismo negativo é o nome que se dá às teorias éticas focadas no sofrimento, que são consequencialistas. Então, a gente vai ver que tem várias delas, e a gente vai abordar algumas nesse vídeo. Quais são as características centrais do consequencialismo negativo? Bom, a gente vai abordar aqui três tipos de exemplo, mas tem mais. Os tipos que tem são os mais conhecidos, o utilitarismo negativo, o igualitarismo consequencialista negativo e o prioritarismo consequencialista negativo. Então, o que une todas essas teorias, são que elas são consequencialistas, elas mantêm que a ação correta sempre coincide com a que resulta nas melhores consequências, e outra característica que une elas é que elas são teorias negativas, ou seja, elas dão prioridade a prevenir o que é negativo versus promover o que é positivo. Elas priorizam reduzir o que é negativo. Só que o que diferencia elas é como elas avaliam qual situação é melhor ou pior do que é considerado aí negativo por cada uma delas. E, além dessas três teorias, qualquer posição consequencialista onde não haja valor positivo a considerar seria uma forma de consequencialismo negativo. Então, para a gente entender a diferença entre essas teorias e a contraparte delas, que não é negativa, então a gente vai comparar com as teorias tradicionais desse tipo. Então, primeiro a gente vai começar comparando o utilitarismo tradicional com o utilitarismo negativo e ver o que tem de diferente em um e em outro. Bom, então a gente já fez outro vídeo sobre isso, mas vamos revisar quais são as características principais do utilitarismo tradicional. Quando eu falar utilitarismo tradicional, é o utilitarismo não negativo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o utilitarismo tradicional tem três características centrais. Primeiro, ele afirma que o que é bom para os indivíduos é que a quantidade de felicidade ou de satisfação de preferências, dependendo da variação do utilitarismo, seja a maior possível. Então, o utilitarismo tradicional vai dizer que o bem-estar de um indivíduo, o quão bem ou mal ele está, é igual à quantidade de felicidade ou de preferências satisfeitas, menos a quantidade de sofrimento ou de frustração de preferências. Ou seja, um utilitarista tradicional que adote uma teoria do bem-estar que seja experiencialista ou hedonista, como também conhecida, vai determinar o quão bem ou mal um indivíduo está, vendo o quanto ele tem de felicidade e subtraindo a quantidade de sofrimento que ele tem. E um utilitarista tradicional que não adote uma teoria do bem-estar experiencialista ou hedonista, mas adote uma preferencialista, vai definir o quão bem ou mal o indivíduo está, vendo a quantidade de preferências satisfeitas desse indivíduo versus a quantidade de preferências frustradas. A segunda característica do utilitarismo tradicional é que uma situação que apresenta vários indivíduos é melhor quanto maior for a soma total de felicidade ou de satisfação de preferências agregada. Então, lembram que naquele outro vídeo a gente viu que o utilitarismo é um tipo de teoria agregativa. Ele soma os sofrimentos e os prazeres, ou a satisfação e frustração de preferências, dos distintos indivíduos para fazer esse cálculo total, que é o cálculo utilitarista, que ele é agregativo. Ele junta em um valor só o prazer e o sofrimento de todos os indivíduos. E a terceira característica central do utilitarismo tradicional é que ele prescreve que devemos aumentar a soma total dessa felicidade agregada, ou dessas preferências satisfeitas agregadas. Então, a primeira característica é sobre a teoria do bem-estar adotada, A segunda é sobre como ele determina o valor de uma situação que apresenta vários indivíduos, e a terceira é propriamente a parte normativa. A primeira e a segunda são partes da teoria do valor,
aqui o valor individual e aqui o valor coletivo, e a terceira é a parte normativa que prescreve o que devemos fazer. Agora, a gente vai comparar isso com o utilitarismo negativo. Então, a primeira característica do utilitarismo negativo é que afirma o seguinte, que o que é bom para os indivíduos é que a quantidade de sofrimento ou de frustração de preferências seja a menor possível. Ou seja, não diz que depende de saber a quantidade de prazer, não contrabalança prazer e sofrimento. O utilitarismo negativo diz que o que é bom para os indivíduos é que seu sofrimento ou a frustração de suas preferências seja o menor possível. Então, na hora de avaliar o quão bem ou mal o indivíduo está, o utilitarismo negativo não vai considerar a felicidade que ele poderia experimentar. Ele vai determinar assim, ó, o bem-estar de um indivíduo é inversamente proporcional à quantidade de sofrimento desse indivíduo, ou de frustração de preferências, dependendo da variante. Né? E a segunda característica do utilitarismo negativo é a seguinte, ó, uma situação que apresenta vários indivíduos é melhor quanto menor for a soma total do sofrimento, ou de frustração de preferências. Então, novamente, né, comparando com o utilitarismo tradicional, que agregava tanto o sofrimento total e comparava isso com a felicidade total, aqui não. Né? No utilitarismo negativo, vai avaliar o quão boa ou ruim é uma situação que apresenta vários indivíduos só a partir da soma total agregada do sofrimento ou da frustração de preferências. Então, lembrando, né, reenfatizando, para o utilitarismo negativo, uma situação que apresenta vários indivíduos é melhor quanto menor for a soma total do sofrimento ou de frustração de preferências, dependendo da variante e dependendo da teoria do bem-estar adotada. Tá? Então, por último, né, a terceira característica do utilitarismo negativo é que a parte normativa prescreve que devemos minimizar a soma total do sofrimento ou de frustração de preferências. Tá? Bom, então, a gente comparou essas características centrais do utilitarismo tradicional e do utilitarismo negativo, mas é sempre bom a gente ver um exemplo com números, que isso fica tudo mais claro. Tá? Então, antes da gente ver esse exemplo com números, eu vou enfatizar aqui qual é a diferença crucial entre o utilitarismo tradicional e o utilitarismo negativo. Para o utilitarismo tradicional, o sofrimento pode ser aceitável se produz uma quantidade maior de felicidade. E isso nunca seria aceitável para o utilitarismo negativo. Para o utilitarismo negativo, não tem nenhuma quantidade de felicidade que poderia compensar, causar sofrimento. Então, agora vamos ver aqui o exemplo com números, né, para ficar isso tudo mais claro. Né? Vamos ver um exemplo, né, para enfatizar qual seria a diferença entre o utilitarismo tradicional e o utilitarismo negativo. Então, vamos ver aqui duas situações. Tá? A situação S1, todas as duas situações temos 4 indivíduos que estão aqui representados pelas letras A, B, C e D, e os números aqui os níveis de bem-estar que eles estão, né? Novamente, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou enfatizar que números positivos o indivíduo está bem, tem experiências positivas, está feliz, e os números negativos eles estão sofrendo, né? Quanto maior for o número negativo, maior é o sofrimento, e quanto maior for o número positivo, maior é a felicidade. Estou falando aqui de felicidade e sofrimento, mas poderia ser satisfação de preferências e frustração de preferências, né? Para quem adota aí uma teoria preferencialista do bem-estar. Mas então, na situação S1, o indivíduo A está muito feliz, com mais 100, o B está sofrendo bastante, com menos 70, o C está sofrendo, mas está sofrendo menos do que o B, né? Está com menos 20, e o D está feliz, mas não tão feliz quanto o A, está com mais 30. Mas como para o utilitarismo, seja o tradicional, seja o negativo, não importa comparativamente o quanto os indivíduos estão bem ou mal em relação uns aos outros, mas sim apenas a soma total. Então, o que é importante é que a gente vai ter que, para o utilitarismo, né, o que é importante é que a situação S1 tem um sofrimento total de menos 90, né? 70 mais 20 aqui do B e o C que estão sofrendo, e uma felicidade total de 130, né? Que é 100 mais 30 do A e do D. Então, a gente tem uma soma total de mais 130 menos 90, né? Que dá mais 40. Então, a situação S2, o indivíduo A está sofrendo, mas bem pouquinho, né? Menos 2. O B está sofrendo, mas pouco também, né? Só que mais do que o A, né? Menos 4. O C está feliz com mais 10 e o B está mais feliz nessa situação com mais 20. Né? Então, a gente tem aqui um sofrimento total agregado de menos 6, né? Que é menos 2, menos 4, do A e do B, e uma felicidade total de mais 30, que é mais 10 e mais 20 do C e do D.
Então, a gente tem uma soma total agregada de mais 24. Então, os utilitaristas clássicos diriam que S1 é melhor, porque o saldo total é mais 40, né? É maior do que mais 24. Só que os utilitaristas negativos diriam que S2 é melhor e diriam que é muito melhor. Por quê? Porque os utilitaristas negativos se baseariam apenas no sofrimento total agregado. E em S2 ele é muito menor, né? Menos 6. Né? Então, os utilitaristas negativos diriam que é melhor uma situação onde o sofrimento total é menos 6 do que uma onde é menos 90. Então, os utilitaristas clássicos diriam que devemos escolher S1 e utilitaristas negativos aqui diriam que devemos escolher S2. Então, está aí um exemplo para diferenciar as duas teorias. Bom, agora vamos ver outras duas formas de consequencialismo negativo, e lá no final do vídeo a gente vai falar de como que isso tudo se relaciona aos animais não humanos. Tá? Então, o prioritarismo negativo, ele centra-se em reduzir o sofrimento, mas dá um peso extra àqueles que estão sofrendo mais. Quanto pior a situação de alguém, mais peso vai ter a prioridade no seu bem-estar, em aumentar o seu bem-estar. E o igualitarismo consequencialista negativo também é centrado na redução do sofrimento, mas também na redução da desigualdade entre aqueles que estão sofrendo. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Antes da gente ver os exemplos, vamos comparar o prioritarismo negativo e o igualitarismo negativo com o utilitarismo negativo. Qual é a diferença central? Então, primeiro, a semelhança. Né? A semelhança é que, assim como o utilitarismo negativo, o prioritarismo e o igualitarismo negativos também visam reduzir o sofrimento e mantêm que a felicidade não pode compensar o sofrimento. Não tem nenhuma quantidade de felicidade que poderia compensar, causar sofrimento. Mas, diferentemente do utilitarismo negativo, para esses dois últimos, para o prioritarismo e para o igualitarismo negativos, importa não apenas a soma total agregada do sofrimento evitado, importa como esse sofrimento está distribuído entre os indivíduos. Essa que é a diferença crucial, que também é a diferença crucial entre o utilitarismo clássico e o prioritarismo e o igualitarismo clássicos. Né? Então, vamos ver agora então um exemplo para ilustrar isso. Tá? Então, agora vamos ver aqui um exemplo para ilustrar isso tudo, essa diferença toda. Então, esse exemplo, então, é centrado, né, no prioritarismo e no igualitarismo negativos e a diferença deles com o utilitarismo negativo. Então, temos aqui duas situações, S3 e S4, e temos apenas dois indivíduos nessas situações, o A e o B. Todos eles estão sofrendo, seja lá qual das duas situações a gente escolher. Na primeira situação, o indivíduo A está com sofrimento de menos 1 e o indivíduo B com um sofrimento de menos 19. Então, o sofrimento do A é pouco, né, é um sofrimento leve, e do B é grande. Então, a gente tem um sofrimento total agregado de menos 20. Né? E a desigualdade presente nesse cenário aqui é de menos 18, né, porque menos 19, né, e menos 1, a diferença entre eles. Já na situação S4, nós temos o indivíduo A com menos 9 de sofrimento e o indivíduo B com menos 11, ou seja, aqui o fardo está mais dividido. Não temos um indivíduo que tem um sofrimento leve, mas também não temos um indivíduo que tem um sofrimento extremo. Né? Os dois estão sofrendo moderadamente. E a gente tem um sofrimento total igual. Também é menos 20. Só que aqui a desigualdade é só de menos 2. Então, qual é a diferença? Né? Os utilitaristas negativos diriam que não existem razões para se preferir S3 ou S4, porque, novamente, para o utilitarismo, importa apenas a soma total agregada, e para o utilitarismo negativo, importa apenas a soma total agregada do sofrimento. Como a soma total agregada do sofrimento é igual nas duas situações, então os utilitaristas negativos diriam que tanto faz qual das duas a gente escolheria. Já os prioritaristas negativos e os igualitaristas negativos diriam que S4 é melhor, por razões diferentes. Vamos ver. Os prioritaristas negativos diriam que S4 é melhor, porque em S4 tem uma melhora considerável na situação de quem estaria pior. Aqui estaria com menos 19 e aqui está com menos 11. Ó. O sofrimento foi consideravelmente diminuído. E os igualitaristas negativos, por sua vez, diriam que S4 é melhor porque tem um menor nível de desigualdade. Aqui o fardo está dividido. Né? E aqui um está sofrendo extremamente e outro bem pouquinho. Tá? Então, os igualitaristas negativos diriam que uma situação onde os indivíduos dividem o fardo é melhor do que uma onde alguns estão sofrendo terrivelmente. Então,
Em S3, né, nós temos um indivíduo com uma dor leve e outro sofrendo terrivelmente. Em S4, o fardo é dividido, temos os dois indivíduos com dores mais moderadas. Então, o que é crucial no prioritarismo e no igualitarismo negativos, que diferencia essas duas teorias do utilitarismo negativo, é que para o prioritarismo e para o igualitarismo negativos, é importante como que o sofrimento está distribuído entre os indivíduos. E para o utilitarismo negativo, importa apenas a soma total do sofrimento. Então, mais um exemplo para a gente marcar bem essa diferença. Vamos supor que a gente tivesse apenas duas opções. Tá? Ou o indivíduo A sofre consideravelmente e o B não sofre, tá? Ou o indivíduo A sofre muito e o B não sofre, ou então cada um sofreria metade do que o A sofreria. Dividem o fardo. Tá? Então, novamente, utilitaristas negativos diriam que tanto faz, e prioritaristas e igualitaristas negativos diriam que é melhor a situação dos indivíduos dividir o fardo. Então, resumindo isso tudo que eu falei, para o utilitarismo negativo, se a soma total do sofrimento for a mesma, é indiferente qual das situações escolher. Para o igualitarismo e para o prioritarismo, seja os tradicionais, seja os negativos, a situação na qual somente o indivíduo sofre é pior, pois ele está muito pior do que ambos estariam se dividissem o fardo. Tá? Então, nesse caso, o utilitarismo negativo opera de modo similar ao utilitarismo tradicional, porque considera somente a soma total, e não a distribuição do valor entre os indivíduos. Claro, o utilitarismo tradicional, como vimos, né, considera a soma total do sofrimento e a soma total da felicidade. O utilitarismo negativo considera apenas a soma total do sofrimento, mas também tem essa mesma característica de que não leva em conta como que esse sofrimento está distribuído entre os indivíduos. Agora, qual é a diferença, então, de todas essas teorias que são consequencialistas negativas, né? Utilitarismo negativo, prioritarismo negativo e igualitarismo negativo? Qual é a diferença com as éticas focadas no sofrimento, que são deontológicas? Tá? Já é outro capítulo aqui, né? Com essa diferença em relação às teorias que são também focadas no sofrimento, mas são deontológicas. No consequencialismo negativo, reduzir a maior quantidade possível de sofrimento tem prioridade sobre qualquer outra coisa. Qual é a diferença em relação às posições deontológicas que proíbem causar sofrimento? Porque nas posições deontológicas que proíbem causar sofrimento é errado independentemente dos desdobramentos de consequências futuras. Por exemplo, em uma teoria deontológica que proíbe causar sofrimento, isso é proibido independentemente de se cumprir essa regra vai resultar ou não, em longo prazo, em mais sofrimento. Já as teorias consequencialistas negativas não diriam isso, né? Não prescreveriam evitar um sofrimento se evitar esse sofrimento vai gerar mais sofrimento no futuro. Né? Então, para as teorias consequencialistas negativas, é importante investigar quais são os desdobramentos de consequências em longo prazo, né? No maior prazo que a gente conseguir estimar, porque o objetivo é a melhor história de mundo, e no caso, para elas, a melhor história de mundo é aquela que contém menos sofrimento daqui para frente, e não apenas uma regra que proíbe a causar sofrimento, como seria uma teoria deontológica. Tá? Então, quais são as implicações práticas do consequencialismo negativo e o que isso vai ter a ver com os animais não humanos? Então, todas as formas de consequencialismo negativo geralmente protegem os mais vulneráveis e se opõem à sua exploração, pelo simples fato de que eles estariam pior, né? E o objetivo dessas teorias é prevenir o sofrimento o máximo possível. E elas também não apenas prescreveriam não prejudicar os animais, mas também prescreveriam ajudar os animais que estão sofrendo, sempre que possível fazê-lo, mesmo se o sofrimento não é causado por humanos, por exemplo, se não é causado pela exploração, mas é causado, por exemplo, por eventos naturais, como fome, sede, doenças, etc. Né? Então, essas teorias, já que elas têm a meta de diminuir o sofrimento o máximo possível, elas, muito provavelmente, vão ser abolicionistas, né, defender o fim da exploração animal, mas também defender que devemos fazer algo, agir a favor de ajudar os animais. Então, essa foi o nosso vídeo sobre consequencialismo negativo, né? E vimos que são teorias que têm consequências muito similares
as outras que a gente viu, né, de defender a abolição da exploração animal e também ajudar os animais, sejam aqueles prejudicados pelos humanos, sejam aqueles que são prejudicados pelos processos naturais. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.